Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que investe em ações ou pretende investir em ações, naturalmente que uma das grandes dificuldades é escolher na qual empresa investir, né? E para isso, naturalmente, que exige certos cuidados, como por exemplo, saber o que é essa empresa, da onde que ela vem, o que ela faz, para onde ela vai, mas principalmente conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira, saber financeiramente como que a empresa está, o seu nível de endividamento e naturalmente saber da lucratividade e da rentabilidade proporcionada por essa empresa. E com essas informações e outras informações que você possa obter, aí naturalmente vai conseguir tomar as suas decisões de forma mais consciente e de forma mais segura. E o canal Silas Zegloff tem por objetivo repartir essas informações com vocês, construir essas informações. E para isso, nós contamos com a colaboração aqui dos nossos inscritos que nos mandam a sugestão das empresas para que a gente possa fazer todo esse processo de análise. E no caso dessa empresa, a sugestão veio, sabe de quem? Do João Guedes. Ô, João Guedes, que prazer ter você com a gente, João Guedes. E o João Guedes, sabe de onde que ele é? De Lauro de Freitas, na Bahia. Então, um grande abraço a todo o pessoal da Bahia que acompanha aqui o canal Silas Zegloff, que participa junto conosco do canal. E também a sugestão veio do Daniel Pepe. Oi, Daniel, um forte abraço para você, obrigado pela participação e muito obrigado pela sugestão, um prazer também poder lhe atender. Então, atendendo aqui a indicação lá do João Guedes e também do Daniel Pepe, nós vamos retratar hoje a Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Vamos conhecer o que é a Tronox. A Tronox, que é uma das maiores empresas do mundo no desenvolvimento da pigmentação através do dióxido de titânio. E esses pigmentos de dióxido de titânio, eles são usados em diversos produtos da fabricação de tinta, de papel, de eletrônicos, enfim, uma série de produtos onde a gente vai ter a presença dos pigmentos de dióxido de titânio. Mas vamos contar toda essa história, como que ela começa lá no ano de 1969, com a união de dois grandes grupos, um brasileiro, o Andrade Gutierrez, e também um grupo inglês, o grupo Laporte. E aí, então, eles resolvem criar uma empresa chamada Tibras para produzir o dióxido de titânio. Mas daí, já na sequência, esse grupo inglês, o Laporte, acaba saindo fora e quem assume a sua posição é o grupo Bayer, alemão, né? Então, a sociedade passa a ser entre Andrade Gutierrez e a Bayer. Já no ano de 1971, daí começa todo o processo produtivo no polo de Camaçari. Só que tem um detalhe, na época ainda não existia o polo de Camaçari. O polo de Camaçari foi criado depois, praticamente a Tronox foi a primeira empresa a fazer parte desse polo de Camaçari. Já no ano de 1998, aí a Bayer sai fora, assim como Andrade Gutierrez, e quem assume é um grupo americano, o Millennium Chemical. E aí o Millennium Chemical que passa a ser o controlador da Tibras, mas daí já no ano de 2004 há uma nova troca de comando na empresa, aí vem um outro grupo americano, o Lyondell, que passa a assumir também o comando, que fica há pouco tempo, em 2007, a empresa troca novamente o comando, e aí quem assume é justamente o grupo Crystal Company, que era um grupo saudita, então daí passa a ser usado o nome de Cristal Pigmentos também. E aí fica com esse grupo saudita até no ano de 1919, 2019, quando entra novamente no comando o grupo Millennium, que daí assume novamente e passa a usar a marca Tronox. Então, desde 2019, aí passou a ser chamado Tronox Pigmentos do Brasil S.A. E aí, naturalmente, que a especialização, tudo que eles fazem, é justamente voltado para a produção de pigmentos de dióxido de titânio. Lembrando que a empresa ela era verticalizada com a extração dos minérios lá na Paraíba, através da mina de Guaju, e aí esse minério vinha para a fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari, e aí eles tinham um escritório, um escritório de representação em São Paulo. E agora, recentemente, desde 2019, 2020, essa mina de Guaju, ela parou de produzir. E hoje, naturalmente, que toda a matéria-prima vem justamente do grupo Millennium, da Tronox americana, vem de outras plantas, né? Tanto é que todo esse grupo, ele tem 5 plantas de beneficiamentos no mundo, tem 9 fábricas de pigmentos,
e 6 minas de mineração no mundo. Então, eles mesmos que vão fornecer a própria matéria-prima para eles, só que vindo das outras unidades fora do Brasil. Hoje o grupo conta com 7 mil colaboradores trabalhando dentro da Tronox. E a questão das ações tem um detalhe aí, né? Porque todas as ações, o controle de todas as ações ordinárias praticamente estão no grupo Millennium, né? Então não existem praticamente ações ordinárias sendo comercializadas. Aí nós temos as preferenciais, só que também num volume pequeno. Apenas 36% das ações preferenciais é que estão em circulação no mercado. Mas para que a gente possa conhecer como que está a situação da Tronox, trago para vocês que o balanço de 2019, 2020 e 2021 e vamos ver através dos números como que está a situação da Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tronox Pigmentos do Brasil S.A. referentes a 2019, 2020 e 2021. E quando nós trazemos aqui 3 exercícios, e às vezes até mais exercícios, é que justamente para podermos ver se existe uma linha de desempenho da empresa, através de uma série histórica, a gente poder verificar como que vem sendo o desempenho da empresa quando você possui uma base histórica maior. Mas então, já com 3 exercícios, já dá para ter uma ideia bem interessante de como que vem sendo o desempenho da empresa. Então, começamos aqui por 2019, quando a empresa apresentou aqui um ativo total de 789 milhões de reais, né? Então dá para se perceber que não é uma empresa das gigantes aí da bolsa, né? Por isso que até é uma small cap. 789 milhões de reais é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, composto por bens e direitos. E aí, naturalmente, que temos aqui no ativo circulante o chamado capital de giro, que são os valores que estão na movimentação da empresa no seu dia a dia, composto aqui por caixa equivalentes no valor de 204 milhões de reais, 51 milhões de reais em contas a receber e os estoques de 319 milhões de reais, o que totalizam, mais os outros créditos aqui, totalizam 614 milhões de reais de ativo circulante, o que representava 77,8% de tudo que a empresa possuía. Indo já para o ano de 2020, a empresa aumenta seu tamanho para 1 bilhão e 63 milhões de reais e dentro desse 1 bilhão e 63 milhões de reais, temos aqui 832 milhões no capital de giro, composto por caixa equivalentes 398 milhões, 94 milhões em contas a receber e os estoques que reduziram aqui para 273 milhões de reais. Indo para 2021, aumenta um pouco mais o seu tamanho, é uma empresa agora de 1 bilhão 198 milhões de reais. E o capital de giro reduziu aqui para 751 milhões, com uma representatividade de 62,7%. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 176 milhões, aumenta o contas a receber para 174 milhões e os estoques voltam ao nível lá de 2019 com 321 milhões de reais. Então, por aqui dá para se observar um crescimento da empresa, porém esse crescimento se dá mais na questão do capital de giro aqui, que é todo o recurso destinado à movimentação da empresa. Indo já para o passivo, vamos ver aqui no passivo as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento. Então reparem que ela tem um total de endividamento bastante baixo, 26,8%, totalizando 211 milhões. Então, se a empresa possui um patrimônio de 789, deve apenas 211, deve 26,8% de tudo aquilo que ela tem. Já para 2020, o endividamento sobe aqui para 335 milhões, mas continua baixo, com 31,6% apenas de peso dessa dívida em relação ao patrimônio. Já no ano de 2021, a dívida recua para 321 milhões e volta lá para os 26,8% do ano de 2019. Então dá para se observar que a empresa tem um endividamento bastante baixo perto do seu patrimônio. Em termos de resultados, a formação do resultado da Tronox. Em 2019, faturou 589 milhões, em 2020, 731 milhões, e em 2021, 958 milhões. Então, vemos aqui um aumento considerável, aqui um aumento constante dentro do seu faturamento. Mais importante do que o valor da venda é o valor do lucro, naturalmente, quanto que a empresa ganha fazendo aquilo que ela faz. 109 milhões de lucro em 2019, 184 milhões de lucro em 2020 e 276 milhões de lucro no ano de 2021. Então o faturamento vem aumentando gradativamente, mas o lucro também vem aumentando gradativamente. Então tá aí, já dá para se observar que a empresa
tem um bom volume de capital de giro, tem um baixo endividamento e é uma empresa que, em termos de faturamento e em termos de lucro, vem crescendo a cada exercício. Já nesse quadro aqui, trazemos para vocês os gráficos aqui para ver de perto a situação financeira da empresa, começando aqui pela liquidez geral. O que é a liquidez geral? É se ela tem capacidade de pagamento ou não das suas dívidas, como que vem sendo esse desempenho financeiro dela em termos de construção ou não de uma folga financeira. Então a liquidez geral começa aqui no ano de 2019, aqui fechando com 3,07%, 3,07, quer dizer, para cada R$1 de dívida ela tem R$ 3,07. Já no ano de 2020 ele recua um pouquinho para 2,75 e volta a subir agora em 2021 para 3,26. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, curto, médio, longo prazo, a empresa já tem R$ 3,26. Paga, sobra e sobra bastante, mostrando que no curto, médio e longo prazo não vai ter dificuldades financeiras. Analisando a liquidez corrente, aí nós vamos enxergar apenas o curto prazo, apenas no dia a dia da empresa. Para cada R$1 de dívida, em 2019, a empresa tinha R$ 6,20. Olha só, então para cada R$1 que ela vai pagar, ela já tem R$ 6,20. Paga, sobra bastante. Diminui essa liquidez no ano de 2020, porém continua alta, com 5,27. E aí ocorre mais uma queda em 2021, mas continua alta, com 3,67. Isso quer dizer, para cada R$1 que ela tem que pagar no dia a dia, ela já dispõe de R$ 3,67, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros. No endividamento, como a gente já viu há pouco na análise vertical, trabalha com endividamento baixo, 26,8, sobe para 31,6 e volta para 26,8. Isso quer dizer o quê? Em relação a tudo que a empresa tem, ela deve apenas 26,8%. Nesse outro quadrinho nós temos o quê? A margem líquida, quanto ela ganha em relação ao que ela fatura. E repare aqui que nós estamos aqui numa escadinha, né? De 18,7, vai para 25,2, vai para 28,9%. O que quer dizer esse número? Esse número quer dizer o seguinte, se você pega o faturamento da empresa, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, quanto que sobra? 28,9% limpo de lucro para a empresa. Já a rentabilidade do ativo, que também devido ao crescimento do lucro, também forma essa escadinha. Aí a rentabilidade do ativo ela vai medir o quê? Qual é o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro do ativo? 13,9%, 17,3% e 23,1%. Ao investir no ativo da empresa, a empresa consegue gerar ganhos de 23,1%. Fechando aqui a rentabilidade do PL, também segue a escadinha, 19%, 25,3% e 31,5%. Isso quer dizer o quê? Os acionistas que investiram na empresa nesses respectivos anos tiveram um ganho de 19% em 2019, 25,3% em 2020 e agora em 2021 ganharam 31,5%. E aproveito e trago para vocês também nesse gráfico aqui, com as informações cedidas lá pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que colabora aqui com o canal, nos mandando aqui diversas informações, justamente para a gente poder repartir essas informações com vocês. E nesse gráfico aqui nós temos o que? O comportamento das ações da empresa trimestralmente. Então ele é feito uma escala aqui trimestral de como que vem sendo o comportamento do valor das ações. Começando lá por março de 2017, uma ação da Tronox estava cotada a R$ 4,54. E aí você vai observar todo um processo que ele vai subindo lentamente aqui a cada trimestre, indo para R$ 12,30 já em março de 2018. Então ele sai de R$ 4,54, um ano depois já está R$ 12,30 e continua um processo de crescimento no valor das ações, chegando até março de 2019 em R$ 29,64. Então veja que ela sai com R$ 4,54, um ano depois está R$ 12,30, um ano depois está R$ 29,64, aí ela passa aqui por um período de queda, chega a cair aqui até a sua mínima de R$ 16,78, e aí ela dá uma disparada novamente e vai para R$ 86,13. Então vejam só, quem comprou a ação lá em março de 2017, pagando R$ 4,00, as ações estão valendo R$ 86,13 no mês de junho de 2021, no trimestre fechado em junho de 2021. Só que daí, desde então, devido até toda uma instabilidade na economia brasileira, as ações despencaram e aí elas fecharam nesse último trimestre de março de 2022 com 51,10. Só para
atualizar essa cotação. Hoje, no dia 27 de abril, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 52,05. Essas barrinhas verdes vão mostrar o quê? O lucro trimestral da empresa, né? Então, como que vem se comportando o lucro da empresa trimestralmente. E agora nós vamos ver aqui de setembro de 2020 em diante, que os lucros eles vêm num patamar bem superior. Só comparando aqui também com o valor patrimonial da ação, ela que estava sendo cotada aqui no trimestre a R$ 51,10, o valor patrimonial na faixa de R$ 30,22. Então está aqui o comportamento, o momento que a ação esteve mais alta e o momento que a ação esteve mais barata. E fechando aqui, trago para vocês também nesse quadro os indicadores relacionados às ações da Tronox, né? Quanto que vale uma ação da Tronox baseado no patrimônio. O que é o patrimônio? É você pegar tudo que a empresa tem, tira tudo aquilo que ela deve sobre o patrimônio líquido. Pega esse patrimônio líquido e divide para todos os acionistas. Quer dizer, cada ação vai sair com R$ 30,22, que é o valor patrimonial de uma ação. Porém, uma ação ela não é vendida pelo seu valor patrimonial, ela é vendida pelo seu valor de mercado. E o valor de mercado, nesse último dia 27 de abril, estava sendo cotado ali na faixa de 52,05. E aí, consequentemente, nós vamos ter um PVP, preço valor patrimonial, o preço em relação ao valor patrimonial de 1,72. O que quer dizer esse 1,72? Quer dizer que as ações da Tronox estavam sendo comercializadas com ágio de 72%. Então, algo que vale 1 é vendido por 1,72. Nós temos ali também o lucro por ação, baseado no ano de 2021, quanto que a Tronox gerou de lucro por ação? R$ 9,53. O que nos dá uma rentabilidade da ação de 18,31%. Então, ao comprar as ações da Tronox com base no valor de mercado hoje de R$ 52,00 e a empresa mantendo o volume de lucro que ela vem mantendo, o acionista terá um ganho de 18,31%. No ano de 2021, a Tronox distribuiu R$ 5,65 por ação a título de dividendos e, naturalmente, juros sobre capital próprio também. E fecha com uma relação preço/lucro, PIL, de 5,46. O que quer dizer o 5,46 de PIL? É o tempo de retorno que a acionista terá para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Então, o 5,46 quer dizer que ele levará mais ou menos entre 5 e 6 anos para você ter o retorno do seu investimento. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Tronox Pigmentos do Brasil S.A., que agora você já conhece, né? Então, e eu sempre digo aqui que até esse processo que de vocês me mandarem sugestões da gente fazer a pesquisa, na verdade, até nós acabamos nos surpreendendo aqui pela quantidade de setores, quantidade de empresas que existem listadas na B3. Então, diversas empresas que elas ficam ali meio que escondidinhas ali no cantinho da B3, ficam fora do radar, mas são empresas muito interessantes, empresas com bons fundamentos também. E claro que, naturalmente, que a gente tem que tomar diversos cuidados, não só nessa questão financeira, de conhecer a empresa, mas também saber o seguinte, se essa empresa, qual é o nível de comercialização das ações, porque às vezes as empresas têm pouca liquidez, então você compra a ação é interessante, só que depois você tem uma certa dificuldade na venda dessas ações, então nós temos que tomar alguns cuidados. Então as small caps, elas são interessantes, só que daí temos que buscar também outras informações para que possamos fundamentar melhor as nossas decisões. E aí, com essa fundamentação mais qualificada das decisões, aí nós temos um aumento das possibilidades de acerto e, naturalmente, minimizando as possibilidades de risco. Para quê? Para que a gente possa, aos pouquinhos, ir construindo o nosso patrimônio para chegar lá na frente, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês e todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.